Olá, meu nome é Eli Dias e aqui eu vim continuar, dar continuação à parte 2 do meu último vídeo, que não deu para fazer num só, então eu dividi em duas vezes, primeira e segunda parte, da minha trajetória religiosa. Aqui eu quero deixar bem explicado que eu estou falando da minha experiência, o que eu vivi, o que eu passei. Eu não estou estimulando a você a deixar a sua prática religiosa, não estou condenando nenhuma prática religiosa, porque eu sei que todas levam ao mesmo Deus, embora por caminhos diferentes, mas todas eu acredito que o mundo está aqui, né? Vamos dizer que essa planície, vou pegar isso aqui e vou botar. Essa planície aqui é o mundo, né? Só que o mundo redondo. Esse é o meu entendimento. E vamos dizer que existe um funil invisível aqui levando, tipo, um funil, né? Aqui está o mundo, e um funil invisível que leva a Deus. Então, todas as religiões que há na Terra entram por nesse funil emborcado. É um funil emborcado. Não sei se você me entende. Todas vão para um lugar só, que é em direção a quem? Ao Criador, ao Divino Criador. Essa energia plena que nos guia. Então, que fique bem claro aqui, que eu não quero que você deixe sua religião, ou que você... Não, eu só quero que você veja de uma forma diferente, né? Que você veja que existem vamos dizer, outros ensinamentos, e eles também não estão errados, né? Quem sou eu para estar julgando aqui, seja lá qual religião que você segue? É do seu coração, você se sente bem, fica. Só não fica quando te oprime, quando deixa você carregar um jugo muito grande que você nem precisa. Muita coisa você nem precisa. E as pessoas ficam colocando muita culpa. Olha, cuidado, Deus castiga. Eu escutei muito isso. Então, por isso que eu resolvi falar. Eu quero falar de mim, da minha experiência. E se você quiser escutar, para mim, eu fico muito grata, tá bom? Então, vamos lá retomar de novo ao nosso vídeo, ao nosso assunto, né? Então, eu falei, fazer um breve resumo, né? Eu nasci católica, minha adolescência, tal, tudo. Cheguei aos 32 anos aí devido à dor, aquela história, se você não vai por amor, você vai pela dor. E eu fui pela dor para outra denominação, outra igreja, e fiquei bastante tempo, gostei, me serviu muito. Me ajudou muito. Então, não tenho o que reclamar. Eu tinha que passar por todas essas situações para chegar aonde eu estou. Por quê? Porque sou uma pessoa que pergunta demais, uma pessoa que questiona demais, que não fica assim, que fulano chega assim, mas olha, tem que ser assim. Eu digo, mas por quê? Aonde que você acha base nisso aí para você me dizer que tem que ser assim? Não, mas é porque, olha, não fique chateado comigo, mas assim, a minha vida toda, eu li muito a Bíblia. E eu não acho que a Bíblia está errada. Ela tem muitas coisas que é muito certeira. Principalmente o Evangelho de Cristo é muito certeiro, sabe? Muitas coisas são ditas ali que a gente trouxer para a nossa vida cotidiana, é muito certo. Mas assim, não precisa você ficar tão bitolado. E olha, as pessoas que criaram a Bíblia, que foram pessoas que criaram a Bíblia, né? Foram pensamentos humanos, né? Mediante daquilo que eles passaram, mas cada um passaram um processo diferente, né? Cada um teve sua história, cada um teve seu grau de entendimento. Então, não é que eu diga que você está limitado. Não. E outra coisa, as pessoas que fizeram ainda te carregam uma culpa. Quando você termina de ler, aí tem lá, não blasfeme. É uma coisa assim, é como se quisesse te prender, como assim, você não pode acreditar em nada mais que não seja nisso aqui. E, gente, a gente tem que pensar com o nosso, diante das nossas perspectivas, né, de que a gente acredita. E
eu posso falar para você que eu acredito sim na Bíblia. Eu acredito e sempre vou acreditar, porque tem muitas passagens muito certa, entendeu? Então, mas você não está limitado a aquela Bíblia, porque existe tantos outros livros que tem tanta sabedoria, tal quanto a Bíblia, entendeu? Então, é muito bom que você abra um pouco a sua cabeça e veja além. Eu vou contar um episódio aqui de uma amiga minha que ela era evangélica, vamos dizer, era de uma religião, eu não sei qual era o nome, mas era desse lado, né, protestantismo, e ela disse que lá era proibida de ler qualquer livro que não fosse a Bíblia. Eu já acho isso que não está certo, porque você é inteligente e você pode tirar suas conclusões, sim, das coisas que você lê, porque você é inteligente. Então, ela não podia ler nada, ela não podia. Então, ela queria muito ler sobre finanças, que ela queria aprender a lidar com dinheiro, mas a igreja não permitia que ela lesse outra coisa, ela só tinha que se resumir em ler a Bíblia. E estudar, sim, tudo bem, mas ler um livro assim, tinha que ser só ou da própria denominação deles, ou então que se fosse a Bíblia. E ela passou muito tempo, né, querendo aprender as coisas, e às vezes lia escondido. Você é adulto, você está se escondendo por ler um livro. Isso não existe. Para mim é contraditório demais. Aí ela disse que ficou. E outra coisa, ela tinha um desejo, uma vontade muito grande de experimentar um vinho. Um vinho, simplesmente. E ela disse que ela tinha essa vontade, muita vontade. E ela disse que não podia, nunca poderia fazer isso, porque jamais não permitia que ela tomasse uma taça de vinho. O que é uma taça de vinho, né? Não é nada demais você tomar, você só... Eu não acho que beber é pecado, não acho, não adianta. Eu acho que é um erro quando você, pai de família, que tem uma família, contas a pagar, e você pega seu dinheiro e vai e gasta todinho com bebida. Isso é errado. Isso torna-se um pecado. É um erro. Entendeu? Ou você sai de casa, ou uma mulher que deixa sua esposa em casa e vai procurar outra. No bar, não sei aonde, porque às vezes culpa até a bebida, que na realidade você queria fazer aquilo e usou a bebida como desculpa. Então, bebida, tudo bem. Tem pessoas que é fraco, então não beba. Simplesmente deixe de beber. Você é responsável por você. Então, a minha história não é sobre bebida, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa para você. Ela não podia, porque ela era da igreja. E ela, depois de estudar muito, e depois de um tempo ela se afastou e começou a estudar outras, né, denominações, começou a ler mais livros, e ela chegou ao entendimento que não existiria pecado em ela tomar uma taça de vinho, não tinha pecado nenhum. Ela simplesmente, sem culpa nenhuma, acho que foi num aniversário, foi numa festa de um amigo, que ela pegou e disse: hoje eu vou tomar uma taça de vinho. Mas quando ela foi tomar, ela não foi tomar com culpa. Ela já tinha um entendimento de que aquilo ali não tinha nada de pecado, não tinha erro. Ela queria só brindar, ela queria só saborear e brindar com os amigos. Aquele pequeno desejo que tanto ela queria. E ela acreditava sinceramente que Deus não tinha nada com isso. E nem com ela por causa disso. Então, quando eu saí, né, continuei, né, aí tive vários problemas, depois que eu saí do catolicismo, aí eu vim para outras igrejas, né, evangélicas, vamos dizer, e depois disso comecei de novo a questionar, e comecei a ter problemas, muito problema em casa, problema de dinheiro, problema com esse
companheiro, e foi uma confusão minha vida, e terminou que houve uma separação, e depois eu fiquei sem acreditar mais em nada, porque eu já tinha rezado tanto, e já tinha pedido tanto, e nada acontecia, tudo estava errado na minha vida. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu não vou acreditar mais em nada, agora eu vou deixar a vida me levar. Aí fui, conheci um cara, e foi muito engraçado. Eu, com essas minhas manias de falar de Deus, né? Porque a gente quando estuda, a gente quando frequenta, em todo canto que a gente chega, a gente quer falar de Deus, a gente quer falar de Jesus, a gente quer falar da Bíblia. E eu conheci um cara que eu simplesmente mandava uma mensagem para ele assim, Deus, não sei o que abençoe Deus, de manhã. E uma vez ele mandou uma resposta bem mal criada para mim. E ele falou assim, olha, não tente me catequizar. Eu não preciso que você me catequize, que você me dê sermão, eu não preciso. E eu fiquei assim, gente, que isso? E eu disse, não, tudo bem, né? Claro que naquela época eu achava que aquilo era uma aberração dele dizer uma coisa daquela, se eu queria só o bem dele, né? E depois de tantas tentativas de achar respostas, um dia eu estava no meu salão e uma menina, amiga minha, ela perguntou assim, Eleusa, você sabe o que é Deus? Aí eu disse, sim, eu sei. Deus está na Bíblia, todo mundo conhece Deus. Deus é um ser que está lá no céu e ele está olhando pela gente aqui. Quando a gente morrer, a gente vai para lá e que não sei o que. Essas histórias que é passada para a gente. Ela disse, realmente você precisa sentir Deus e saber quem é Deus. Porque você tem que ir a fundo, ainda está muito raso o seu pensamento sobre Deus. Aí eu, mas ela nunca falou para mim que denominação ela era. E a gente sempre batia um papão e a gente conversava, né? E para agradar também este camarada, depois foi que eu descobri que muitas das vezes eu busquei a Deus para agradar a Deus, para agradar a fulano ou a fulana, e a gente não tem que agradar ninguém, a gente tem que agradar a gente, porque quando a gente se agrada, agrada a Deus. E eu, conversando um dia com ela, também estava de novo com problema. Aí ela disse, ó, se você quiser, eu não estou te chamando, se você quiser, você pode ir em tal lugar para você assistir uma palestra, você quer? Aí eu disse, mas é aonde? Ela disse, não, é um centro espírita. Ah, minha filha, quando ela disse isso, eu disse, não, eu não posso, de jeito nenhum, não. Aí ela disse, olha, não é. Ela disse a mesma coisa que a menina evangélica falou para mim. Ela disse assim, é, se você for e você não gostar, você vai embora, você não precisa ir. Aí eu, como sou aquela que cheia de curiosidade, eu disse, não, eu quero ir. Aí eu fui, né, levei até um filho meu mais novo, e fui nessa reunião. E quando eu cheguei lá, eu lembro, até hoje, quando se fala nisso, eu lembro dessa palestra. Ele falou o tempo todo de frequência. De frequência, de frequência, de frequência, e de que nós somos uma antena de rádio, e que a gente pega, e que... Gente, era só sobre isso, entendeu? E eu achei aquilo bem interessante, mas não entendia muito. Mas não vi nada demais. Eu tinha medo, né? Eu tinha medo de imagem, eu tinha medo de tambor, como se diz. Eu era um preconceito só. Até porque minha mãe, ela zoava muito, debochava das pessoas espíritas. E eu escutava aquilo, mas eu também não entendia, mas tinha muito preconceito. Aí fui. E eu gostei, vou dizer a você, eu gostei demais. E fiquei indo, só que era bem distante da minha casa. E depois de muito tempo, eu comecei a frequentar outro local. E nesse local, eu vou dizer a você, eu caí de paraquedas, mas eu gostei demais dos ensinamentos. Já vou dizer que porque as pessoas fazem uma separação, mesa branca, mesa não sei o quê, não sei o quê. Lá era o kardecismo puro, vamos dizer assim. Na realidade, eu nunca frequentei outro, sempre frequentei essa linha e eu me achei demais ali. Então, a primeira vez que eu fui, eu vi o rapaz falar, o dirigente falar assim, olha, se você planta limão, você não vai colher laranja.
desculpa aí, você não vai. Você só vai colher limão, porque você plantou limão. Isso é a lei do retorno. Ela existe para qualquer um. E eu disse, gente, então é por isso que eu chupo tanto limão? Eu vou tentar melhorar, né? Vou tentar. E gostei demais. E frequentei, fiz estudo. Confesso que eu não sei. Olha, eu posso até dizer aqui, não me entenda mal, mas eu passei bastante tempo, eu acho que uns 7 anos para 8 anos nessa religião. E eu vou dizer a você, eu nunca vi nada. Eu nunca vi manifestação, eu nunca vi nada, porque eles têm o maior cuidado, eles são muito responsáveis no que fazem. E eu nunca vi, nunca, 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 nunca. E vou falar uma coisa para você. É um respeito muito grande que eles têm com a espiritualidade. E, entanto, eu já participei, já fui em outras igrejas mesmo, onde eu vi a gente cair. E eu não entendia, mas cada um com seu cada um, eu não sou contra nada. Você vai onde você quiser, como eu estou dizendo. Você tem que seguir o seu coração. Eu, naquela época, estava seguindo o meu. E lá eu achei muitas respostas. Lá eu ouvi falar da reencarnação, né? Eu acredito? Acredito. Eu não. Hoje em dia eu já tenho outra explicação para a reencarnação, mas que você aceite, que você acredite, ela existe de qualquer forma. Isso eu aprendi. Eu aprendi essa história da lei do retorno, a lei da ação e reação, porque a ação, você comete uma ação e vai vir outra ação. Se foi uma ação boa, vai vir uma ação boa de retorno, mas se não for, também vai vir uma ação ruim, né? Lá eu aprendi que dentro da gente existe o lado bom e o lado ruim, todos nós temos esses dois lados, não adianta fugir, a gente tem, então a gente escolhe qual é o lado que a gente quer usar, quer mais usar na nossa vida. E foi muito bom. Eu mudei muito o meu jeito de ver, coisas que antes era muito importante para mim. Desculpa aí, eu tá me torcendo aqui, que hoje eu fui para academia e estou toda dolorida. Mas eu vou falar para você, eu aprendi muito lá, minha cabeça fez assim, ó, tchum, abriu, e eu comecei a entender muito mais Deus através dali. E mudei tanto que as pessoas diziam, nossa, você, olha, as pessoas do meu salão, as minhas clientes, elas diziam, elas nem, muitas delas diziam, Li, você está tão mudada, porque eu alcancei uma paz, uma tranquilidade, eu não tinha o desespero do saber, eu já entendia muita coisa e estava estudando para aprender mais. E elas, muitas delas que não me conheciam, que iam pela primeira vez lá no salão, elas diziam assim, você é evangélica? Eu digo, não, mas eu falava muito de Jesus. E um dia meu filho mais velho chegou em casa, eu estava em casa de boa, e ele disse, mãe, eu quero falar com você um assunto muito sério. Aí eu, assunto sério de quê? Não, vem aqui no quarto, eu quero conversar com você. Eu disse, meu Deus, será que ele quer dinheiro emprestado, né? Mas quando eu me vi lá com ele, ele disse, mãe, eu quero saber o que eu sou. Porque assim, tem pessoas que forçam seus filhos a irem a determinada religião. Eu não sou contra, eu acho que tem que ir, mas forçar muito também não vale a pena, né? Você tem que fazê-lo entender que aquilo ali é bom, mas forçar, nada forçado presta. Tudo que é forçado vira fingimento, tudo que é forçado não te dá prazer. Então, eu nunca forcei meus filhos, às vezes esses mais novos, os dois mais novos, eu levava a menina comigo, às vezes em casa eu falava muito sobre, né, sobre as coisas de Deus, e ele falou para mim, eu quero saber, porque mãe, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, você é o quê? Aí uma hora eu digo, eu sou católica, e depois eu digo, não, eu sou evangélica, depois, eu não sei o que eu sou, mãe. Aí ele disse assim, qual é dessa sua religião aí? O que é que você acha dela? Aí eu disse, meu filho, mãe, porque você mudou bastante depois que você começou a frequentar. E eu queria entender. Lá tem fala de Jesus. Eu disse, meu filho,
A única coisa que eu posso te dizer é que se você sente no seu coração, vá. Se você não gosta, vá embora, não fique. Vá, veja com seus próprios olhos se fala de Jesus ou não. E ele aceitou, e ele foi comigo. E quando ele chegou lá, acho que foi um dia do estudo do Evangelho, e ele ficou maravilhado. Ele disse, mãe, nunca mais eu vou sair daqui, porque eu gostei demais. E bate com tudo que a gente... Assim, tem algumas coisas, é porque eu não sei explicar direito, mas tem algumas coisas que batem muito com a razão, né? Bate muito naquela época. A começar pelas pessoas que ficam mais calmas, é bem interessante. E naquela época, muitas respostas minhas foram bem resolvidas. Por exemplo, essa história da mulher que não podia ter filho. E essa mulher, se você acredita ou não, me desculpe, mas se essa mulher hoje tem condições e não tem filho, não é por um acaso. Eu ainda não acredito que seja, nada é por acaso. Não existe acaso. Ela não tem porquê. Em outras situações, ela pode ter abortado muito. Vai entender qual é a coisa que ela fez. Lá também foi me explicado sobre o véu do esquecimento. E as pessoas dizem assim, porque eu não lembro do que eu era no passado. Ok, você não lembra porque Deus é misericórdia pura. Você não lembra porque a essência de Deus é do entendimento que você não entende. Porque imagine se você se lembra de quem você foi no passado, porque você pensa que foi bonzinho, eu não quero nem saber quem eu fui. Mas eu tenho certeza que eu não fui essas coisas boas, não. Hoje eu estou melhorando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, entendeu? Mas é assim, a gente vem nessa terra, eles passam que a vida é uma escola, que a gente vem aqui pagar algumas coisas, e é muito interessante. E isso me pegou de jeito, eu comecei a entender muita coisa, li muito livro, eles pedem muito, muito, eles não dizem que é uma religião, inclusive o catecismo, é uma filosofia, não é uma religião. É uma mistura da ciência com filosofia. E é muito interessante esse lado. Porque existe, não sei, tem muitas pessoas que não sabem, existem as linhas espíritas também. Existe o lado da Umbanda, existe o Candomblé, existe o Kardecismo, existem várias linhas. Como as outras igrejas também têm outras denominações e por aí vai. Né? Quem sou eu para estar aqui falando tão profundamente desse assunto, quando eu quero falar a minha experiência. E, gente, foi muito válido para mim. Foi muito válido eu ser católica, foi muito válido eu ser evangélica, eu precisava daqueles momentos. Foi muito válida eu ter sido espírita. Hoje, eu confesso a vocês que eu não preciso mais da religião. Isso é muito libertador. Quando você assume a sua vida perante Deus. Sabe, é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Esta é a grande verdade. É quando você não precisa mais de uma bengala ou de alguém que te indique o caminho. É quando você descobre que você é Deus. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver lá escrito que Jesus falou, vós sois deuses, e ele mente. Ele mente? Não, ele não mente. Então, quando ele diz, vós sois deuses da vida de vocês, de cada um, você sabe por que você não consegue agradar a Deus se você não se agradar? Isso é libertador. Por que existe tanta depressão no mundo? Porque as pessoas agradam a todos, mas não olham para você, não olham para as suas necessidades. O que é que você gosta? O que é que você quer de Deus? E eu precisei de toda essa trajetória para poder entender isso. O que é Deus na minha vida? Deus é tudo. Não existe nada no mundo que não seja Deus. Ah, mas como você pode dizer que aquele estrupador, ele é Deus? Ele é Deus. Ele é Deus. Só que ele não está sendo o que ele é. A própria essência dele, ele mudou. Foi a escolha que ele fez ser aquilo ali. Mas ele continua sendo Deus. E muitas oportunidades
vão ser dadas a ele para que ele venha a enxergar, porque Deus não tem pressa. Ah, mas eu morri e nunca mais. Você entenda como você quiser, mas Deus não tem pressa nenhuma. Você, porque outra verdade que Jesus fala na Bíblia, ele fala assim, nenhuma ovelha se perderá, nenhuma sequer. E como é que vem pessoas e diz, você vai para o inferno? Se você não fizer assim, você vai para o inferno? Gente, o que eu descobri é maravilhoso. Não existe inferno. Não existe o cão no mármore pegando fogo. Isso são teorias, historinhas que passam para você se encher de culpa e ficar com medo. Sabe? Porque eu vou explicar para você o que eu entendi. Eu entendi que aqui eu tenho uma mente racional, vamos dizer. Aqui eu penso trilhões de coisas no segundo, porque você também pensa. Você pensa, às vezes você está assim e vem um pensamento que você, nossa, esse pensamento não é meu, não. Não, eu mesmo não criei esse pensamento. E depois vem outro, e depois vem outro. E se você não cuidar, você é dominado por esses pensamentos, e esses pensamentos viram sentimentos e depois viram ações. Entenda que é por isso que a gente chega a... Porque eu sou, em essência, uma centelha divina, um pedaço de Deus na terra. Eu sou, hoje eu tenho absolutamente certeza disso. Eu sou um pedaço de Deus na terra. Deus está aqui comigo, se experienciando através de mim. E hoje eu me rendo, eu entrego a minha vida a Deus. Mas ainda tenho a minha mente racional rondando a todo vapor, querendo só o que eu quero, o que eles chamam de ego, entendeu? Então a gente tem essa coisa que a gente acha que a gente pode tudo, pode controlar tudo. Só que daqui para cima, vamos dizer, a gente tem a mente de Deus, a mente universal, a consciência plena de Deus, a intuição. Porque às vezes quando você quer fazer algo errado, vai dizer que isso não acontece contigo. Quando você quer fazer algo errado e de repente parece que uma luzinha fica você diz, está errado, está errado, está errado. Mas você continua fazendo aquilo ali, mas você sabe que está errado. Lá dentro de você, toda vez que você erra, você sabe que está errado. Então, se a gente observar nossos erros, a gente se melhora a cada dia, a cada dia, a cada dia. Por quê? Porque a gente começa a deixar a nossa consciência universal, a nossa centelha divina, o fogo do Criador, o Espírito Santo. É assim que tem que ser. É assim que é dito nas religiões. Se você deixa ele agir, você vai ser muito mais feliz. Muito mais feliz. Porque você se deixar levar por essa mente, que ela é racional, que ela quer comida, que ela quer bebida, que ela quer coisas, que ela quer riqueza, que ela... Você vai estar sempre sendo controlado por ela. Mas se por um acaso eu ainda não atingi, claro, esse ponto de deixar totalmente Deus agir por mim, muitas vezes eu ainda erro, porque eu estou aqui. Mas hoje eu tenho certeza que eu estou Elieusa, que é o meu nome. No vídeo da Elias, é o meu nome artístico, mas eu estou Elieusa aqui na Terra. Mas eu não sou essa Elieusa. Eu sou o Criador. Eu sou centelha divina. Neste corpo, vivendo e aprendendo e desfrutando de tantas coisas boas que o Criador deixou para mim. A nossa mente, ela é um computador. Ela é cheia de programas que foram implantados na nossa mente, muitas vezes através das nossas famílias, muitas vezes através da religião, muitas vezes através de notícias ruins, muitas vezes através de amigos, né, que falam que casamento é isso, que relação é isso, que ter filho é isso, que separar é isso. Cada um tem sua opinião. Mas se você escutar a sua consciência universal, se você parar, escutar Deus, Ele fala com você e você vai entender o que é Deus para você.
Deus, ele não precisa de sacrifícios, ele não precisa de ser agradado. Ah, você vai adorar. Não. Deus, ele não precisa de adoração. Ele precisa que você faça o que tem que ser feito. Que você haja com a sua consciência. Que você, tudo que você for fazer com a sua consciência divina. Sabe? Porque lá no fundo ela lateja. Porque a sua mente racional, ela quer o quê? Ela quer tudo, né? Mas a sua mente divina, ela tem tudo. Essa é a diferença. A gente pensa que não tem nada e a gente já tem tudo. É só a gente buscar, é só a gente fazer com amor. É você trabalhar, trabalhar, trabalhar e viver no amor, sabe? É alguém pisar no teu calo e você só afastar o pé. Precisa você revidar? Para quê? Por isso que o mundo está hoje do jeito que está, cheio de guerra desde o início dos tempos. Eram guerras e mais guerras. Por quê? Porque as pessoas só ouviam a mente racional. Vamos ali, a gente vai naquela tribo, a gente mata todo mundo e a gente fica com o que ele tem. E o mundo será outro quando todo mundo entender isso. Que eu sou você e você sou eu. Hoje eu estava assistindo um vídeo sobre isso. E é bem interessante. Às vezes a gente olha para o mendigo e a gente tem nojo. E a gente não quer estar perto. Mas se você tiver um entendimento de quem é Deus, você vai acolher. Não estou dizendo que você vai pegar ele e botar dentro da sua casa. Porque se você for sentar com ele, ele tem lá as histórias dele. Mas você tem que olhar com amor para aquela criatura. Porque seja lá qual for o problema dele, está ali. Ele está ali, mas ele não é aquilo ali. Ele muitas vezes se equivocou e fez escolhas erradas e está ali. E o meu dever não é tirar ele da rua, porque eu não sou, né, um assistente social, uma ONG, mas eu, no mínimo, tenho que ter respeito por ele. Se ele chegar a mim, pedir uma comida, pedir alguma coisa, eu tenho que ser solícita e não dar as costas para ele. Entende? Entende o que é ser Deus? É isso. Você não precisa estar ajoelhada de noite, chorando, sofrendo, se murmurando, se machucando, se mutilando para ser vista por Deus. Ele já está aí. Não existe separação, existe só união. Não existe separação, eu digo de novo, de Deus lá em cima e você aqui. Não, quando você chega nesta terra, esta energia que é Deus, não é aquele velhinho de cabelo branco lá em cima, não. Ele não está lá, ele nem existe. Ele é você. Porque as minhas mãos só se movem porque essa energia está aqui. Minha boca só fala porque esta energia está dentro de mim. Eu só consigo passar essa mensagem para você porque Deus está nesse celular. Porque tudo tem consciência, tudo é onda e tudo é energia. Eu ainda sou muito novata para explicar tanta coisa, mas esse pouquinho que eu passei para você, eu espero de coração mesmo, que você entenda quem é Deus. A minha trajetória de passar por tantas coisas, tantas casas especiais, sabe? Foi muito válida para mim hoje estar aqui e falando a minha trajetória, porque eu, em nenhum lugar, nenhuma hora que eu menti, nem inventei historinha, não, foram coisas que eu vivi e vivi tantas coisas boas, tantos pedidos maravilhosos. E você acha o quê? Que é só onde você está, nessa sua mentezinha tão pequenininha, que Deus está ali, Ele só vai te atender se você ser assim assado. Ele vai te atender sempre quando você, de coração, chama por Ele. Sabe? Chama também por você, porque Deus é uma energia poderosa. Ele é quem move tudo. E uma vez eu escutei de uma pessoa, até no vídeo mesmo, dizendo que uma cabeça de prego tem Deus. Na planta você já deve saber, né? Que tem um pedaço de Deus ali, que ela vive. Mas numa cabeça de prego,
é nos metais, nas moléculas, nos átomos, na matéria. É tudo constituído de Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. E quando eu digo isso, o meu coração se enche de amor. E hoje eu tenho aqui, ó, eu já falei isso outras vezes, mas vou falar de novo. Eu tenho aqui um caderno, tá vendo? Esse caderno aqui, ó, cheio de coisa. É o meu caderno da gratidão, de tanto que eu agradeço. De tanto que eu agradeço pela minha vida, pelo que eu passei, pelas dores. Eu costumo dizer assim, se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Gente, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu falei minha trajetória, já digo de novo que você não é obrigado a acreditar, sabe? Mas a única coisa que eu quero é que você abra a sua mente. Abra-se para o conhecimento. Não, mas eu vou só ler a Bíblia. Talvez nem tudo está ali. Talvez existam outras perspectivas, existam outras descobertas que você precisa. Mas também se você acha que não precisa, que está bom do jeito que está, siga seu caminho em paz. Aqui foi um relato da minha vida, do que eu passei e de hoje quanto eu sou grata por tudo que tenho, por tudo que tenho. Eu sou muito grata, o meu coração hoje se alegra pelo simples fato, sabe? Por uma bobagem, por tudo, sabe? São tantas coisas que se eu fosse falar aqui para vocês, vocês não iam acreditar, sabe? Mas numa alegria, num sorriso de um neto me chamando de vovó, eu agradeço. Eu agradeço meu vizinho, eu agradeço meu povo, as famílias que eu vim. Gente, a minha vida hoje é muito mais de gratidão, sabe? Claro que eu sonho, porque quando você para de sonhar, você para de viver a vida que Deus quer que você viva, porque o universo é mental. E tá tudo aqui, ó. Vamos para novos vídeos, tá? Mas esse foi o meu relato. Muito obrigada para quem assistiu até agora. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.